Começa agora mais um programa Crescendo em Cristo, série de estudos bíblicos produzida por pastores colaboradores da Rádio CPT. Olá, ouvintes da Rádio CPT. Obrigado pela sua companhia neste momento em que nós queremos ter esse programa tão especial de estudo bíblico, programa Crescendo em Cristo, estudando o livro de Romanos, hoje de uma maneira especial, o capítulo 11 desta carta, que encerra essa parte doutrinária que Paulo está tratando, essa carta que é tão especial para todos nós, e com certeza vocês têm tirado muito proveito a respeito desses momentos de estudo da Palavra de Deus. Eu sou o pastor Felipe Erdman Eusébio, sou pastor da Igreja Evangélica Luterana do Brasil, aqui da Congregação Evangélica Luterana São Lucas de Porto Alegre. E eu quero de coração agradecer a você pela companhia neste momento e desejar que estes poucos minutos possa ser uma grande bênção na sua vida e assim que Deus abençoe o seu refletir e meditar da sua palavra. Bem, Paulo escreveu a carta aos Romanos num tempo em que o Evangelho estava em expansão, no tempo em que muitos ainda estavam assimilando o que era o cristianismo e como é que ele se manifestava e como é que as coisas aconteciam. E especialmente num tempo em que está saindo do povo de Israel, está saindo de dentro dos judeus e indo para os gentios. O Evangelho está chegando a muitas pessoas, às muitas nações. E com isso, há uma certa dúvida até quanto a Israel, que era o povo escolhido de Deus e assim por diante. Há problemas de relacionamentos, muitas vezes, entre judeus e não judeus, que no final das contas eram cristãos, né? Ambos estavam dentro da mesma igreja, do mesmo grupo, né, de cristãos e assim por diante. Com isso, então, há também um sentimento dos gentios, por vezes, de se acharem melhores que os judeus. Afinal de contas, os judeus tinham tudo para ser o grande povo de Deus, tudo para ser grande a igreja de Deus. E no final das contas, não é bem assim que as coisas aconteceram. Israel havia rejeitado a Jesus, havia rejeitado o Salvador, havia transformado a religião num grupo de moralismo, de leis, de regras e por aí vai. E nós estamos então diante do capítulo 11, em que eu dividi em algumas partes, o capítulo é bastante extenso, e eu quero ler primeiramente dos versículos 1 até o versículo 10, onde diz o seguinte: Então eu pergunto, será que Deus rejeitou o seu próprio povo? É claro que não. Eu mesmo sou israelita, descendente de Abraão e membro da tribo de Benjamim. Deus não rejeitou o seu povo, que ele havia escolhido desde o princípio. Vocês sabem muito bem o que as Escrituras Sagradas dizem naquele trecho que Elias acusa o povo de Israel diante de Deus. Elias diz assim: Senhor, eles mataram os teus profetas e destruíram os teus altares. Eu sou o único que sobrou e eles estão querendo me matar. O que foi que Deus disse a ele? Ele disse: Eu guardei para mim 7.000 homens que não adoraram o Deus Baal. A mesma coisa também acontece agora, isto é, por causa da graça de Deus, ainda existe um pequeno número daqueles que ele escolheu. Essa escolha se baseia na graça de Deus e não no que eles fizeram. Porque se a escolha de Deus se baseasse no que as pessoas fazem, então a graça não seria a verdadeira graça. E isso quer dizer que não foi o povo de Israel que encontrou o que estava procurando. Quem encontrou foi apenas um pequeno grupo que Deus escolheu. Os outros não quiseram ouvir o chamado de Deus. Como dizem as Escrituras Sagradas, Deus endureceu o coração e a mente dele. Deu-lhes olhos que não podem ver e ouvidos que não podem ouvir até o dia de hoje. E Davi disse:
que nas suas festas eles sejam apanhados e enganados, que eles caiam e sejam castigados. Ó Deus, faze com que eles fiquem cegos e fiquem sempre curvados debaixo do peso das suas dificuldades. Esse primeiro trecho, então, do capítulo 11, Paulo está dando uma grande ênfase que Deus não rejeitou o seu povo. Deus não rejeitou Israel como um todo. Deus não rejeitou os judeus. Mesmo os judeus perseguindo a igreja de Deus. Mesmo os judeus tendo matado o seu próprio filho. Deus não o rejeitou. A própria presença de Paulo como apóstolo de Deus, como mensageiro do Evangelho, mostra claramente que Deus não condenou todos os judeus indistintamente, mas que as profecias haviam se concretizado. No tempo de Elias é citado aquele texto ali que mostra que Elias chegou para Deus e diz que não tinha sobrado ninguém. E aí Deus diz, eu separei 7.000 homens. Ou seja, mesmo dentre o grande povo judeu, ainda assim há pessoas, judeus, se convertendo e vivendo a sua fé e sendo cristãos. Com isso, mostra que as profecias também do Antigo Testamento, elas se completam, em alguns momentos se cumprem dentro de um contexto do Novo Testamento. Esse é um ponto importante, então, e essa é a primeira ênfase. Deus não rejeitou o seu povo. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, não é isso que nós ouvimos no capítulo 10? Independente se é judeu, se é brasileiro, se é israelita, se é americano, enfim, todas as pessoas que buscarem a Deus, invocarem o nome do Senhor, serão salvos. Que grande consolo! Isso é graça de Deus. Por quê? Porque as pessoas depositam a sua fé em Deus. Por isso que o texto também diz, não por aquilo que as pessoas fazem, mas porque Deus quer assim, porque Deus aceita, porque Deus escolhe fazer desta forma e dessa maneira. Por isso, a salvação do ser humano, ela não é conforme o ser humano quer, mas ela é do jeito que Deus quer, pela sua graça e pelo seu amor. Vamos agora aos versículos 11 e 12. Agora eu pergunto, quando os judeus tropeçaram, será que eles caíram para nunca mais se levantar? É claro que não. Mas porque eles pecaram, a salvação veio para os não-judeus, para fazerem com que os judeus ficassem com ciúmes deles. O pecado dos judeus trouxe grandes bênçãos para o mundo, e a sua própria pobreza espiritual trouxe ricas bênçãos para os não-judeus. Enquanto que, se completar o número de judeus, se voltarão para Deus. As bênçãos serão muito maiores ainda. Aqui Paulo vai mostrar o lado positivo desse afastamento dos judeus. Aonde com isso, muitas outras pessoas, muitos outros povos puderam ter acesso ao Evangelho. Inclusive nós, brasileiros, inclusive você que está talvez em outro país nos acompanhando neste momento. A salvação chegou a nós porque ela deixou de fazer parte do povo de Israel. Mas isso me lembra aquela parábola dos lavradores maus em que o dono preparou toda uma plantação, deixou os seus lavradores e foi viajar. Depois, quando isso deu fruto, ele mandou seus empregados para buscar a sua parte e os empregados o mataram. Depois, o dono fez a mesma coisa e os empregados os mataram. Depois, o dono pensou, já que os meus empregados não podem
não tiveram sucesso, eu vou mandar o meu próprio filho. E aqueles empregados, ao ver o filho, pensaram, vamos o matar também, porque ele é o herdeiro. Se nós o matarmos, nós ficaremos com a herança. E assim o fizeram. Mataram o próprio filho. Depois, Jesus pergunta, o que você acham que para os fariseus, a quem ele está contando, né, essa parábola, o que vocês acham que eu vou fazer? Ou o que vocês acham que aquele dono da plantação vai fazer? E os fariseus respondem, ele vai expulsar eles daquela terra e vai arrendar a terra para outros. É justamente isso que Deus fez com o povo de Israel. Deus é o dono na parábola. Os empregados foram os profetas que muitas vezes, e muitos deles, foram mortos. E ao mesmo tempo também o Filho é o próprio Senhor e Salvador Jesus. Então é exatamente isso que acontece. Deus tirou o reino de Deus das mãos de Israel e deu a outros. Deu a quem? Aqueles que creem, aqueles que reconhecem a graça, o amor de Deus, que se reconhecem dependentes desse Deus de amor. E a queda de Israel, então, serviu para a salvação dos gentios. A queda de Israel serviu para a nossa salvação. Depois, mais um pequeno trecho, versículos 13 a 24. E aqui eu quero que vocês tenham em mente a figura do enxerto que é feito nas plantas. Algo que já era comum no tempo de Paulo e que hoje é bastante praticado. Nessa época, quando uma oliveira ruim estava presente, era tirado os ramos da oliveira boa e que não estavam tendo frutos e enxertado, então, os ramos da oliveira ruim para que, pegando a seiva da oliveira boa, se tornasse também e viesse a produzir bons frutos. Então essa é a figura do enxerto que nós temos e que é importante para a gente compreender os próximos versículos que nós temos à frente. Agora estou falando a vocês que não são judeus. Enquanto eu for apóstolo dos não-judeus, terei orgulho do meu trabalho. Talvez eu possa fazer com que os que são de minha própria raça fiquem com ciúmes e assim seja possível salvar alguns deles. Porque quando os judeus foram rejeitados, o resto do mundo se tornou amigo de Deus. O que acontecerá então quando eles forem aceitos? Os que estiverem mortos receberão a vida. Pois se primeiro pão assado depois da colheita é dedicado a Deus, isso quer dizer que todos os outros pães também são dedicados a Ele. E se as raízes de uma árvore são oferecidas a Deus, os galhos também são deles. Alguns galhos das oliveiras cultivadas foram quebrados, e um galho da oliveira braba foi enxertado nelas. Pois vocês, os não-judeus, são como aquela oliveira brava, que agora tomam parte na força e na riqueza espiritual dos judeus. Portanto, vocês não devem desprezar os galhos que foram quebrados. Como é que vocês podem estar orgulhosos? Vocês são somente galhos. Não são vocês que sustentam a raiz, é a raiz que sustenta vocês. Porém, vocês dirão, sim, mas os galhos foram quebrados a fim de darem lugar para nós. Isso é verdade. Mas lembrem que eles foram quebrados porque não creram. No entanto, vocês continuam na oliveira porque creem. E não tenham orgulho disso. Pelo contrário, tenham medo. Se Deus não deixou castigar os judeus que são como galhos naturais, vocês acham que Ele vai deixar de castigar vocês? Vejam como Deus é bom e também duro. Ele é duro para os que caíram e bom para vocês, se continuarem sempre confiando na bondade dEle. Senão, vocês também serão cortados. E se os judeus abandonarem a sua descrença, serão enxertados na oliveira cultivada, pois Deus pode enxertá-los de novo.
Vocês, os não-judeus, são como aquele galho de oliveira brava que foi cortado e enxertado contra a natureza, na oliveira cultivada. Os judeus são como essas oliveiras cultivadas. Portanto, para Deus será muito mais fácil enxertar de novo na sua própria árvore esses galhos quebrados. Então vejam que os judeus eram a oliveira boa, que foram tirados por causa da incredulidade. E nós, os gentios, fomos enxertados na oliveira para receber o Salvador Jesus. Fomos enxertados em Cristo. E só permaneceremos em Cristo se crermos, se nos mantivermos na fé. Porque se perdermos a fé, nós também seremos arrancados. E até mesmo aqueles judeus que foram tirados por causa da incredulidade, se eles crerem, se eles se arrependerem, se eles buscarem a Deus, eles serão recebidos de novo no Senhor e no Salvador Jesus. Olha que bênção, olha que amor desse Deus que nos salva pela fé. Consideremos a bondade de Deus e, ao mesmo tempo, também o fato de que esse Deus é justo. Diz Paulo, veja como Deus é bom e também é duro. Deus não vai ter misericórdia dos que não creram, dos que não viveram a sua vida com Cristo. Estes que morrerem sem Cristo serão condenados ao inferno. Por isso é tão importante viver enxertado na videira, na graça e no amor e nesse cuidado do nosso Deus. É isso que Paulo está dizendo. O justo viverá pela fé. Início da carta de Romanos. A nossa justiça se revela no Evangelho, em Cristo Jesus, o nosso Senhor e o nosso Salvador. Então, Paulo está dizendo, considere a bondade de Deus, fique firme, persevere, não volte atrás, não abandone a Cristo. O abandono a Cristo pode tirar você da fé. Versículos 25 a 32. Meus irmãos, quero que vocês conheçam uma verdade secreta e não pensem que são muito sábios. A verdade é essa: a teimosia do povo de Israel não durará para sempre, mas somente até um número completo de não-judeus venha para Deus. É assim que todo o povo de Israel será salvo, como dizem as Escrituras Sagradas. O Redentor virá de Sião e tirará toda a maldade dos descendentes de Jacó. Eu, o Senhor, farei uma aliança com eles quando tirar o seu pecado. Os judeus rejeitaram o Evangelho e por isso são inimigos de Deus, para o bem de vocês, os não-judeus. Mas pela escolha de Deus, eles são amigos dele, por causa dos patriarcas, porque Deus não muda de ideia a respeito de quem ele escolhe e abençoe. Mas no passado, vocês que não são judeus desobedeceram a Deus. Porém, agora vocês receberam a misericórdia de Deus por causa da desobediência dos judeus. Assim, por causa da misericórdia que vocês receberam, os judeus agora desobedeceram a Deus para que eles também possam receber agora a misericórdia dele. Pois Deus fez com que todos se tornassem prisioneiros da desobediência, a fim de mostrar a sua misericórdia para todos. Esse é um ponto importante do nosso texto. Há algo oculto. Deus salva aqueles que o buscarem. Mesmo os judeus, mesmo Israel que matou Jesus, que perseguiu cristãos, pode ser recebido nos braços eternos do Pai, desde que busquem a esse Deus. E por isso, Paulo encerra essa parte doutrinária da carta com uma doxologia, dizendo como são grandes as riquezas de Deus, como são profundos o seu conhecimento e a sua sabedoria. Quem pode explicar as suas decisões? Quem pode entender os seus planos? Como dizem as Escrituras Sagradas, quem pode conhecer a mente do Senhor? Quem é capaz de lhe dar conselho? Quem já deu alguma coisa a Deus para receber dele algum pagamento? Pois todas as coisas foram criadas por ele, e tudo existe por meio dele, e para ele. Glória a Deus para sempre. Amém.
E aqui Paulo reconhece que tudo é de Deus e tudo é para a glória de Deus. Que ninguém consegue compreender a sabedoria de Deus. Muitas vezes nos acontecem coisas, em situações em nossa vida que nós temos dificuldade de entender e de compreender. E até mesmo por vezes de aceitar o porquê Deus permitiu algo tão triste, tão ruim acontecer na minha vida. Mas Paulo está dizendo, nós não conseguimos entender os seus planos, nós não conseguimos entender a sua mente. Mas acima de tudo, tudo é para a glória de Deus. Tudo é para Ele. Tudo é por meio dEle. Esse é o efeito do Evangelho. Esse é o efeito, meus queridos, do crer. A partir do momento que eu creio em Jesus como meu Senhor e Salvador, eu estou nas mãos de Deus e eu reconheço que tudo é para a sua glória. Esse é o problema do Evangelho de hoje. Esse é o problema dos adoradores de hoje, que são egoístas, que pensam em si, que só querem vitórias, que só querem méritos, que só querem privilégios e não reconhecem que tudo é de Deus, tudo é para Deus e tudo é por meio do nosso Deus. Produzem músicas, cânticos, hinos vazios, sem letras, ou colocando o ser humano no lugar que Deus deveria ocupar. E assim, meus queridos, nós chegamos ao final deste estudo de hoje, agradecendo de coração a presença, a companhia de cada um de vocês. O meu muito obrigado, que Deus abençoe e que Deus guarde a todos vocês, na certeza de que, enquanto nós o buscarmos, nós estamos salvos e herdaremos a vida eterna. Permaneça na fé em Jesus. Persevere. Quando o diabo, quando o mundo, quando a sua própria carne tentar você a desistir, a abandonar, busque a Deus, peça a sua ajuda, peça que Ele o fortaleça, porque só assim herdaremos a vida que Ele tem preparado para nós. Obrigado, lembremos, glória a Deus para todo sempre, porque dEle, por Ele e para Ele são todas as coisas. Amém. Acompanhe este e outros programas em radiocpt.com.br.